A matemática brutal que vai mudar sua vida financeira. Você sabia que a matemática pode ser uma aliada muito mais poderosa do que você imagina? E eu não estou falando daquela fórmula chata que você aprendeu no colégio, aquela de áreas de triângulos e equações quadráticas que você jura que nunca vai precisar para nada. Não. O que eu estou falando é de uma matemática muito mais interessante, que pode literalmente transformar sua vida financeira de forma brutal, sem você precisar ser nenhum gênio das exatas ou passar horas com uma calculadora. Isso mesmo. O que eu estou dizendo é que a matemática pode ser a chave para a sua liberdade financeira. Parece ficção científica? Pois é, mas é uma realidade que você pode começar a entender agora. A primeira coisa que você precisa saber é que, quando se trata de dinheiro, a maioria das pessoas não entende a verdadeira fórmula que está por trás dos investimentos. A maioria pensa que o caminho para se tornar rico é ganhar muito dinheiro de uma vez, ou acertar um grande investimento, como se fosse um jogo de azar. E, enquanto a galera perde tempo com essas ideias mirabolantes, existe uma simples matemática que, aos poucos, vai multiplicando o que você tem sem precisar de grandes sacrifícios. Eu estou falando dos juros compostos e dividendos, dois conceitos que podem ser a chave para que seu dinheiro trabalhe por você. E se você acha que isso soa como mais uma promessa de um segredo do sucesso financeiro, com certeza não é. A matemática que estou falando não é segredo nenhum. Na verdade, ela está ao alcance de todos nós. E o melhor de tudo, você não precisa ser um especialista em finanças, um economista ou um investidor de Wall Street para aproveitar isso. É só entender o básico e aplicar de forma inteligente. Agora, se você ainda está achando que tudo isso parece muito bom para ser verdade, deixa eu te dar uma visão geral. Imagina que você tem R$1.000 e, em vez de deixar esse dinheiro parado na conta, você coloca ele para trabalhar. Vamos combinar. Se você só deixar o dinheiro na conta, a única coisa que ele vai fazer é perder valor por causa da inflação, e você vai ver seus R$1.000 diminuírem com o tempo. Não muito, mas o suficiente para dar aquele desconforto, certo? Mas, e se você pudesse ganhar um pouco mais todos os meses, sem precisar fazer nada? E se cada centavo investido gerasse um rendimento que, ao longo do tempo, se multiplica? Isso é o que os juros compostos fazem. O conceito básico é simples. Ao invés de você receber apenas o valor inicial, o que você investe vai gerar novos juros, e esses juros, por sua vez, também geram mais juros. Ou seja, seu dinheiro vai crescendo mais rápido a cada período, como um bola de neve. Quanto mais tempo você deixa, maior ele fica. Esse é um dos segredos por trás de muitos milionários, e é assim que a mágica financeira acontece. Agora, se você acha que isso já é impressionante, vou te contar mais um detalhe. O conceito de dividendos pode ser a cereja do bolo. Imagine que, além de fazer seu dinheiro crescer com juros compostos, você também recebe pagamentos periódicos das empresas em que você investe. Esses pagamentos são chamados de dividendos, e eles são uma maneira de você ganhar dinheiro enquanto o tempo passa, mesmo sem vender suas ações. Ou seja, é um rendimento passivo que cai na sua conta todo mês ou todo trimestre, como um salário, sem você precisar levantar um dedo. O melhor? Você não precisa ser um expert para entender ou aplicar isso. Mas eu sei o que você está pensando. Ah, mas não é tão fácil assim, certo? Isso deve ser para pessoas com muito dinheiro. É aí que você se engana, porque no mundo dos investimentos, o tempo é o seu maior aliado.
Não importa quanto você comece. Se você colocar uma quantia pequena de dinheiro e deixar ele crescer ao longo do tempo, o efeito dos juros compostos e dividendos vai fazer um trabalho incrível por você. O segredo não é começar com uma grande quantidade de dinheiro, mas começar o mais rápido possível. Então, o que você vai fazer agora? Vai continuar com a velha ideia de que a matemática é só um pesadelo da escola? Ou vai aproveitar essa chance de entender como realmente fazer seu dinheiro trabalhar por você? O caminho está claro. E eu vou te guiar para entender os conceitos básicos. Sem complicação, sem mistério. Não importa se você está começando agora ou já tem alguma experiência com investimentos. O importante é que você entenda que a matemática que você aprende na vida real pode ser muito mais valiosa do que qualquer fórmula de escola. Então, se você quer finalmente entender como esse jogo de juros compostos e dividendos funciona e como ele pode ser a chave para uma liberdade financeira verdadeira, você precisa ficar ligado nos próximos passos. Agora, se você está achando que tudo isso é papo de quem tem muita experiência, não se engane. O que você vai aprender aqui não requer diplomas ou anos de estudo. Apenas exige que você comece, que aplique o que vai aprender e, claro, que tenha paciência. Porque, sim, a paciência é uma grande aliada nesse processo. Então, se você está pronto para parar de deixar seu dinheiro parado e começar a vê-lo crescer de verdade, fique com a gente. Esse é o início de uma jornada que pode mudar a sua forma de enxergar o dinheiro para sempre. Se você já gostou desta visão sobre como a matemática pode mudar sua vida financeira, deixe seu like. E claro, inscreva-se no canal para acompanhar todos os próximos passos para fazer seu dinheiro trabalhar para você. Não perca tempo, a matemática da riqueza está ao seu alcance. Juros compostos e dividendos. O segredo que ninguém te contou. Você já parou para pensar que o dinheiro pode trabalhar para você enquanto você dorme? E quando digo trabalhar para você, não estou falando de um trabalho convencional em que você acorda, vai ao escritório e passa horas se esforçando. Não, estou falando de uma matemática poderosa que pode transformar seus investimentos pequenos em grandes fortunas, de maneira automática e sem a necessidade de ser um expert financeiro. Isso mesmo, a matemática que eu estou falando é simples, acessível e, no entanto, incrível. Eu estou falando dos juros compostos e dos dividendos. Esses dois conceitos são, na verdade, o segredo de muitos investidores de sucesso. E por mais simples que pareçam, têm o poder de mudar a trajetória financeira de qualquer pessoa. Se você nunca se deu conta de como esses dois elementos podem ser vantajosos, prepare-se, porque eu vou te explicar agora e ao final você vai olhar para o seu dinheiro com outros olhos. Primeiro, vamos falar dos juros compostos, o verdadeiro motor por trás da multiplicação do seu dinheiro. Você provavelmente já ouviu falar de juros, certo? Eles são basicamente uma quantia extra que você paga ou recebe por algo que foi emprestado ou investido. Porém, a grande sacada dos juros compostos é que, ao invés de simplesmente calcular os juros sobre o valor inicial, você começa a calcular os juros sobre os juros. Isso significa que seu investimento não apenas gera retorno sobre o valor inicial, mas também sobre os juros acumulados até aquele momento. Parece complicado? Vou te dar um exemplo simples para entender isso. Imagine que você coloca R$1.000 em um investimento que paga 10% de juros ao ano. No final do primeiro ano, você terá R$1.100, certo? Mas no segundo ano, os 10% não serão aplicados sobre os R$1.100, e sim sobre os R$1.100. Ou seja,
No final do segundo ano, você terá R$ 1.200 e assim sucessivamente. Isso cria um efeito de multiplicação, ou o famoso efeito bola de neve, onde quanto mais tempo o dinheiro fica investido, mais rápido ele cresce. Com o passar dos anos, o valor cresce de forma exponencial. Essa é a magia dos juros compostos. Eles fazem com que seu dinheiro se multiplique de forma acelerada, sem precisar de mais esforço da sua parte. Agora, imagine se você mantiver esse processo por 10, 20 ou até 30 anos. Os resultados são, no mínimo, impressionantes. Isso é o que faz com que os investidores de longo prazo possam criar uma fortuna com um investimento relativamente modesto, apenas deixando o tempo trabalhar a seu favor. E o melhor, você não precisa ser um matemático para entender isso. Basta começar o quanto antes. O tempo é o seu maior aliado, como diz o ditado. E quando você entende como os juros compostos funcionam, percebe que ele não é apenas uma expressão vaga, mas sim uma fórmula verdadeira e testada. Agora que você entendeu a magia dos juros compostos, vamos para o próximo conceito: os dividendos. Muitas pessoas acham que investir na bolsa de valores é apenas sobre comprar e vender ações, com o objetivo de obter lucros rápidos. No entanto, há uma forma ainda mais poderosa de ganhar dinheiro com ações, e ela se chama dividendos. Empresas que geram lucro distribuem uma parte desse lucro aos seus acionistas na forma de dividendos. Isso significa que, ao investir em ações de empresas que pagam dividendos, você pode ganhar dinheiro periodicamente, sem precisar vender suas ações. Mas o melhor de tudo é que esses dividendos podem ser reinvestidos, criando o famoso efeito bola de neve. Mais uma vez. Ou seja, cada pagamento de dividendo pode ser usado para comprar mais ações da empresa, aumentando sua participação e, consequentemente, o valor que você recebe de dividendos. Esse é um dos segredos para alcançar a tão sonhada liberdade financeira. Não apenas investir, mas reinvestir os lucros que você obtém. Imagine agora ter uma carteira de ações que paga dividendos regularmente e que cresce constantemente com o tempo, gerando uma renda passiva consistente para você. É assim que você começa a construir uma verdadeira fonte de renda que, com o passar dos anos, pode se tornar um fluxo considerável de dinheiro. A chave aqui é entender que, com os dividendos, o lucro não precisa ser imediato, mas contínuo. Você pode começar com um investimento pequeno, mas, ao longo do tempo, esse investimento começa a pagar retornos consistentes, tornando-se uma fonte de rendimento quase automática. Essa é uma das maiores vantagens do investimento em dividendos. Você pode ter uma renda passiva que cresce de forma constante, sem precisar de muito esforço. Agora, você pode estar se perguntando: tudo bem, mas como eu começo? A resposta é simples. Comece. Não espere o momento perfeito ou a quantidade ideal de dinheiro. A magia dos juros compostos e dos dividendos acontece com o tempo. E quanto mais cedo você começar, maior será o seu retorno no futuro. O mais importante é dar o primeiro passo. Coloque seu dinheiro para trabalhar por você. Reinvista os lucros e deixe o tempo fazer o resto. Esses conceitos não são para especialistas financeiros. Eles são para qualquer pessoa que tenha o desejo de ver seu dinheiro crescer com inteligência. E você não precisa ser um expert para começar a colher os benefícios dos juros compostos e dos dividendos. Eles estão ao alcance de todos. Juros compostos. O poder escondido nas nossas finanças. Você já parou para pensar como algo tão simples quanto juros compostos pode mudar a sua vida financeira? Não,
Não estou falando daquelas fórmulas complicadas que a gente aprende nas aulas de matemática do ensino médio e que, até hoje, parecem ter saído de um filme de ficção científica. Não, eu estou falando de uma das forças mais poderosas que existe no mundo financeiro. E o melhor, ela está ao seu alcance. Os juros compostos são, na verdade, o segredo por trás do crescimento exponencial do seu dinheiro. E o mais incrível é que você pode começar a aplicar esse conceito hoje mesmo, com pouco dinheiro. A primeira coisa que você precisa entender sobre juros compostos é que, ao contrário dos juros simples, onde você recebe apenas uma porcentagem do valor inicial emprestado ou investido, nos juros compostos, você recebe também juros sobre os juros que foram acumulados. Isso pode soar um pouco técnico, mas não se preocupe. Vou te explicar de uma forma simples e direta. Imagina que você investe R$1.000 em um fundo de investimento que paga 10% de juros ao ano. No final do primeiro ano, você terá R$1.100, certo? Até aí, parece simples, mas é aí que entra a magia. No segundo ano, ao invés de você calcular os 10% sobre os R$1.000 iniciais, os juros serão aplicados sobre o valor total que você tem, ou seja, os R$1.100. Isso significa que, no final do segundo ano, você terá R$1.210 e assim por diante. Em outras palavras, o valor que você tem vai crescendo de forma cada vez mais rápida, como uma bola de neve. E esse é o poder dos juros compostos. Agora, imagine que, em vez de retirar esse dinheiro, você deixe ele investido por 10, 20 ou até 30 anos. O impacto dos juros compostos se torna ainda mais impressionante com o passar do tempo. Quanto mais tempo o seu dinheiro permanecer investido, maior será o crescimento. E é aqui que muitos investidores cometem um erro crucial. Eles querem ver resultados rápidos, não entendendo que, no mundo dos investimentos, o tempo é o seu maior aliado. A paciência é essencial, e os juros compostos têm a capacidade de fazer o tempo trabalhar a seu favor. Porém, não pense que os juros compostos só funcionam quando você tem uma grande quantia de dinheiro para investir. Pelo contrário, os melhores resultados podem vir de investimentos menores, desde que você seja disciplinado e deixe o tempo trabalhar para você. De fato, os maiores investidores do mundo, como Warren Buffett, sempre enfatizam a importância da paciência e da disciplina no longo prazo. E, para que você entenda o impacto real, vou te dar um exemplo prático que pode ser mais fácil de visualizar. Suponha que, ao invés de investir R$1.000, você invista apenas R$100 por mês em um fundo de investimentos que pague 10% ao ano de juros compostos. No início, pode parecer um valor pequeno, mas após 10, 20 ou 30 anos, esse valor vai crescendo de forma impressionante. E o melhor, você não precisa fazer nada além de continuar investindo regularmente. O efeito dos juros compostos faz com que, com o tempo, esse pequeno investimento se transforme em uma quantia muito maior. Esse é o segredo para acumular riqueza, sem precisar de um grande salário ou uma quantia inicial impressionante. Agora, você pode estar pensando, tá, mas como eu faço para encontrar um investimento que pague esse tipo de retorno? A resposta não é tão difícil quanto parece. Existem diversas opções no mercado, como ações, fundos imobiliários e até títulos de renda fixa, que podem oferecer boas taxas de juros compostos. E, sim, algumas dessas opções podem pagar retornos semelhantes a esses 10% ao ano, especialmente no longo prazo. A chave é procurar investimentos sólidos, que tenham uma boa rentabilidade ao longo do tempo e que, principalmente, permitam que você reinvista os lucros,
aproveitando ainda mais o poder dos juros compostos. Vale lembrar também que quando você fala sobre juros compostos, o tempo é um fator fundamental. Quanto mais cedo você começar a investir, mais rápido seu dinheiro vai crescer. Por isso, se você está pensando em começar a investir, pare de esperar por um momento ideal e comece agora. Pode ser com um valor pequeno, não importa. O que importa é começar. Porque a partir do momento em que você dá esse primeiro passo, você ativa a magia dos juros compostos. E o resto é uma questão de paciência e consistência. Agora, como você já sabe, os juros compostos são como um superpoder financeiro. Mas, para que esse poder realmente faça a diferença, você precisa usá-lo com sabedoria. Não caia na tentação de retirar os lucros logo no início, sem dar tempo para que o seu dinheiro cresça. O segredo dos grandes investidores está em deixar o dinheiro investir em si mesmo. E com o tempo, a multiplicação acontece de forma automática. A matemática está do seu lado, basta entender como usá-la. Então, o que você está esperando? Comece a aplicar os juros compostos nos seus investimentos hoje mesmo. Não importa se é com 100 ou R$1.000. O que importa é que você está começando a entender o poder da matemática. E acredite, esse pequeno passo pode ser o início de uma grande transformação financeira na sua vida. Dividendos, o dinheiro que cai na sua conta todo mês. Você já imaginou receber uma quantia todo mês, sem precisar fazer nada, além de investir um pouco do seu dinheiro? Pois é, esse é o conceito de dividendos, uma das formas mais poderosas e simples de fazer o seu dinheiro trabalhar por você. Mas antes de explicar como isso funciona, eu quero que você pense um pouco. Qual a principal fonte de renda de muitas pessoas ao redor do mundo? Para a grande maioria, a resposta é o trabalho. Você trabalha, recebe seu salário, paga suas contas e, se tiver sorte, ainda consegue guardar um pouquinho para o futuro. E o ciclo se repete. Mas, e se eu te dissesse que existe uma maneira de você receber dinheiro regularmente, como se fosse um salário, sem precisar trabalhar um único dia para isso? Essa é a verdadeira mágica dos dividendos. Eles são pagamentos periódicos feitos pelas empresas para os seus acionistas, ou seja, as pessoas que investem nas ações dessas empresas. Esses pagamentos são feitos com base nos lucros que a empresa gera. E, em vez de manter todo esse lucro, ela decide compartilhar uma parte dele com aqueles que confiaram seu dinheiro nela. Isso pode acontecer mensalmente, trimestralmente ou até anualmente, dependendo da empresa e de sua política de dividendos. Agora, você pode estar se perguntando, como isso realmente funciona na prática? Bem, imagine que você compra ações de uma empresa que paga dividendos. Vamos supor que você adquira 1.000 ações dessa empresa e cada ação pague R$1 de dividendo a cada trimestre. Ou seja, a cada 3 meses, você receberia R$1.000 em dividendos, apenas por ter investido nessas ações. E o melhor, você não precisaria fazer absolutamente nada para receber esse pagamento. Isso é dinheiro no bolso, literalmente. Mas o que torna os dividendos ainda mais poderosos? O segredo está no reinvestimento. Quando você recebe seus dividendos, ao invés de gastar esse dinheiro ou deixá-lo parado, você pode reinvesti-lo, comprando mais ações da mesma empresa ou de outras empresas que paguem dividendos. Com isso, você aumenta a quantidade de ações que possui e a cada novo pagamento de dividendos, você recebe uma quantia maior. Em termos simples, você começa a fazer seu dinheiro gerar ainda mais dinheiro. E esse ciclo de reinvestimento contínuo vai criando uma renda passiva que cresce cada vez mais ao longo do tempo.
Por exemplo, imagine que, ao invés de simplesmente guardar os R$ 1.000 que você recebeu de dividendos, você use esse valor para comprar mais ações da mesma empresa. Agora, ao invés de receber R$ 1 por ação, você passa a receber R$ 1 por 1.100 ações, o que resulta em R$ 1.100 no próximo pagamento de dividendos. E no próximo trimestre, o valor ainda cresce mais, porque agora você tem mais ações trabalhando para você. Esse é o poder do efeito bola de neve dos dividendos. Ele não só cria uma renda passiva constante, como também aumenta essa renda com o tempo. Agora, você deve estar se perguntando: tudo bem, mas como saber quais empresas pagarão dividendos e quanto vou ganhar com isso? Essa parte é fundamental. E a chave está em pesquisar e escolher empresas sólidas que tenham um histórico de pagar dividendos consistentemente. Não é só sobre escolher qualquer ação, mas sim aquelas empresas que têm uma boa saúde financeira e que podem gerar lucro suficiente para distribuir entre seus acionistas. Muitas dessas empresas estão no mercado há anos e seus dividendos são uma maneira de atrair investidores que buscam estabilidade e uma fonte regular de renda. É importante entender que, ao investir em dividendos, o objetivo é ter uma renda passiva estável e não fazer especulação ou tentar vender ações para obter lucro rápido. A ideia é permitir que o seu dinheiro cresça ao longo do tempo, com uma base sólida de empresas que pagam dividendos, e deixar que esses pagamentos se multipliquem através do reinvestimento. Com o tempo, sua carteira de ações vai crescendo, os dividendos vão aumentando, e sua renda passiva vai se tornando cada vez mais significativa. E uma das melhores coisas sobre os dividendos é que eles são uma fonte de renda estável. Ao contrário de outros tipos de investimentos que podem ser voláteis, os dividendos tendem a ser mais previsíveis e confiáveis, especialmente se você escolher empresas que têm um bom histórico de distribuição de lucros. Isso pode ser uma grande vantagem, especialmente em momentos de incerteza econômica, quando os mercados de ações podem ser instáveis. Enquanto isso, os dividendos continuam a cair na sua conta, oferecendo uma fonte de renda adicional, sem que você precise vender suas ações. Se você quer começar a receber dividendos, o primeiro passo é começar a investir. Você pode investir em ações de empresas que pagam bons dividendos, ou até mesmo em fundos imobiliários que distribuem lucros gerados pela locação de imóveis. Os fundos imobiliários funcionam de forma semelhante, pagando dividendos aos seus investidores a partir dos aluguéis que recebem. Isso significa que, com um investimento relativamente baixo, você pode começar a receber uma renda passiva consistente, mês após mês. O mais importante é que, ao longo do tempo, você não depende mais de um salário fixo ou de rendimentos incertos. Em vez disso, você se torna parte de um sistema financeiro que paga dividendos aos seus investidores, proporcionando uma nova forma de ganhar dinheiro, de forma passiva e inteligente. Então, se você ainda não está investindo em dividendos, a hora de começar é agora. Não espere mais. Comece a construir a sua fonte de renda passiva e a transformar seu dinheiro em um aliado poderoso para o seu futuro financeiro. Agora que você entendeu o poder dos dividendos e como eles podem criar uma renda passiva para você, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Vamos ajudar mais pessoas a aprenderem a construir sua liberdade financeira. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais dicas sobre como fazer seu dinheiro trabalhar para você. A fórmula de Barsi. Como ele construiu sua fortuna.
usando juros e dividendos. Você já se perguntou como algumas pessoas conseguem acumular grandes fortunas ao longo da vida, enquanto outras lutam para juntar o suficiente para pagar as contas do mês? A resposta pode estar em uma fórmula muito mais simples do que você imagina. Estou falando da estratégia que o investidor brasileiro Luiz Barsi usa. Uma fórmula que não depende de acertos rápidos ou da sorte. Na verdade, Barsi se tornou um dos maiores investidores do Brasil, acumulando uma fortuna impressionante. Mas ele não faz nada que você não possa fazer também. Ele utiliza os juros compostos e os dividendos como suas principais ferramentas para fazer o dinheiro trabalhar por ele de forma contínua e inteligente. A história de Barsi é um exemplo claro de que não é preciso ter grandes quantias de dinheiro no começo para se tornar um investidor bem-sucedido. O segredo está em saber onde colocar o seu dinheiro e, principalmente, como deixá-lo crescer ao longo do tempo. Ele começou sua trajetória de investimentos com pouco dinheiro, mas sua principal vantagem foi a paciência e o reinvestimento dos dividendos. Ele sempre soube que a chave para o crescimento da sua fortuna estava na consistência e na disciplina, não em grandes apostas de curto prazo ou em correr atrás de investimentos da moda. Barsi investiu em ações de empresas sólidas, com bom histórico de lucros e pagamentos de dividendos consistentes. A fórmula dele é bem simples. Ele compra ações dessas empresas e, ao invés de vender, ele mantém os papéis e utiliza os dividendos recebidos para comprar mais ações. Esse processo de reinvestimento dos dividendos cria um efeito bola de neve, onde o dinheiro cresce de forma exponencial. Quanto mais ele investia, mais ações ele comprava, mais dividendos ele recebia, e esse ciclo de crescimento só se acelerava. Esse ciclo é o grande segredo por trás da estratégia de Barsi. Deixar o tempo trabalhar a seu favor. Ele sabe que, com o tempo, o poder dos juros compostos começa a fazer sua fortuna crescer de forma acelerada. E esse é o ponto crucial: a paciência. Ele nunca tentou fazer dinheiro rápido, como muitos investidores fazem ao tentar especular no mercado. Barsi tem uma visão de longo prazo. Ele entende que o crescimento real não acontece da noite para o dia, mas sim com o tempo, através do acúmulo de dividendos e do reinvestimento contínuo. Para entender melhor, imagine que você compre ações de uma empresa que paga R$1 por ação de dividendos a cada trimestre. Inicialmente, se você tiver 1.000 ações, você receberá R$1.000 a cada trimestre. Mas, se você reinvestir esses R$1.000 em mais ações, no próximo trimestre você já terá mais ações, o que resultará em mais dividendos. E esse processo se repete, criando um ciclo em que cada vez mais dinheiro é gerado. Esse é o segredo dos grandes investidores. Eles não apenas recebem dividendos, mas fazem os dividendos gerarem ainda mais dividendos. A estratégia de Barsi é um exemplo claro de que a paciência no mundo dos investimentos é recompensada. Ele escolheu empresas bem estabelecidas e com fundamentos sólidos, aquelas que pagam bons dividendos e têm uma boa perspectiva de crescimento. Ele não se deixou levar por modismos ou pelas flutuações do mercado a curto prazo, o que é um erro comum entre investidores iniciantes. Em vez disso, ele tem o foco em empresas que realmente entregam resultados consistentes e que geram um fluxo de caixa saudável, o que garante uma fonte contínua de dividendos. E não pense que ele começou com uma grande fortuna. Barsi começou como qualquer outro investidor iniciante, com um pequeno capital. Mas o que o fez alcançar o sucesso não foi a quantia de dinheiro que ele tinha no começo, mas a estratégia de reinvestimento constante e a escolha acertada
das ações certas. Ele sabia que, ao aplicar os juros compostos e os dividendos, poderia construir uma carteira de investimentos robusta e crescente. E ele fez exatamente isso, criando uma das maiores fortunas do Brasil. Outro ponto importante da estratégia de Barsi é a disciplina. Ele nunca se deixou influenciar pela volatilidade do mercado. Em vez de ficar tentando adivinhar os altos e baixos do mercado de ações, ele permaneceu fiel ao seu plano de investimentos. Ele entende que o mercado de ações pode ser imprevisível a curto prazo, mas, ao investir em empresas sólidas e de boa governança, com foco no longo prazo, as flutuações do mercado se tornam irrelevantes. A fórmula de Barsi não é baseada em sorte ou em decisões impulsivas. Ela é, na verdade, um plano estruturado de longo prazo, onde ele coloca seu dinheiro em empresas que oferecem estabilidade e crescimento contínuo. Ele foca no que é certo para o futuro e entende que o verdadeiro crescimento não acontece de forma explosiva, mas sim consistente, com o passar do tempo. Então, qual é a moral da história? Se você deseja replicar o sucesso de Barsi, precisa começar com a mentalidade certa. Não se preocupe com ganhos rápidos ou soluções milagrosas. O segredo está na constância, na escolha de bons ativos e, principalmente, na paciência. Se você começar a investir de maneira disciplinada, reinvestir seus dividendos e deixar o tempo fazer o seu trabalho, seu dinheiro começará a crescer de forma exponencial, exatamente como a fortuna de Luiz Barsi. O erro comum que impede muitas pessoas de aproveitar esses conceitos. Agora que você já entende como os juros compostos e os dividendos podem ser ferramentas poderosas para criar riqueza ao longo do tempo, é hora de falar sobre algo que muitas pessoas acabam fazendo de errado. Embora os conceitos que discutimos até aqui sejam simples e acessíveis, a verdade é que muitas pessoas não aproveitam esses conceitos ao máximo. E isso acontece por conta de alguns erros comuns que podem sabotar suas finanças. Esses erros são naturais, especialmente para quem está começando a investir ou para quem tenta dar passos mais rápidos na jornada financeira. Então, se você quer realmente aproveitar o poder desses conceitos, é preciso reconhecer os erros mais frequentes e como evitá-los. O primeiro grande erro que muitas pessoas cometem é a falta de paciência. Vivemos em uma era de gratificação imediata, onde tudo parece precisar acontecer agora. As redes sociais, a internet e até mesmo o mercado financeiro nos vendem a ideia de que é possível ficar rico da noite para o dia. Infelizmente, isso é apenas uma ilusão. A realidade é que o verdadeiro crescimento financeiro acontece de forma lenta e constante. Quando falamos de juros compostos e dividendos, o tempo é o fator mais importante. Quanto mais tempo você deixar o seu dinheiro investido, mais ele vai crescer. Mas, para que isso aconteça, é preciso não tirar o dinheiro do investimento antes da hora. Muitas pessoas começam a investir com o objetivo de ter lucros rápidos. Elas querem ver o retorno imediatamente. E, ao não verem resultados no curto prazo, acabam retirando seus investimentos e perdendo a chance de aproveitar o efeito exponencial dos juros compostos. Se você retirar seus dividendos ou resgatar o seu dinheiro antes de ele ter tempo de crescer, estará cortando o potencial de multiplicação que o tempo oferece. Por exemplo, se você reinvestir os dividendos que recebe, em vez de gastá-los imediatamente, estará criando uma cascata de crescimento, onde seus dividendos vão gerando mais dividendos e seu patrimônio cresce de forma exponencial. Mas, se você sacar os dividendos logo, perde todo esse potencial de crescimento. Outro erro comum
é a falta de diversificação. Muitas pessoas que começam a investir se empolgam com um único ativo e acabam colocando todo o seu dinheiro nele, esperando que aquilo seja o grande golpe do ouro. Isso pode funcionar, mas na maioria das vezes é uma estratégia arriscada. Diversificar seus investimentos é uma das maneiras mais inteligentes de proteger seu patrimônio. Ao investir em uma variedade de ações, fundos imobiliários e até mesmo renda fixa, você diminui os riscos e cria múltiplas fontes de rendimento. No caso dos dividendos, a diversificação também é importante, porque ao investir em várias empresas que pagam dividendos, você pode receber pagamentos em diferentes períodos, criando uma renda passiva mais consistente. Outro erro muito comum entre iniciantes é a falta de conhecimento sobre o que estão investindo. Muita gente coloca o dinheiro em ações, fundos imobiliários ou qualquer outro tipo de ativo financeiro sem realmente entender como ele funciona. Por exemplo, as pessoas podem ser atraídas por empresas que pagam altos dividendos, mas essas empresas podem ter um histórico financeiro instável ou até mesmo estarem com problemas no setor em que atuam. Por isso, é fundamental pesquisar e estudar as empresas nas quais você deseja investir. Verifique seu histórico de pagamento de dividendos, a saúde financeira da empresa e suas perspectivas futuras. Investir sem entender bem onde o seu dinheiro está indo é um erro que pode custar caro. Então, se dedique a aprender sobre os ativos que você escolhe. Outro erro comum está relacionado ao tempo de investimento. Muitas pessoas entram no mercado de ações pensando em especulação. Compram ações de empresas com a esperança de que o preço suba rapidamente para que possam vendê-las com lucro. Esse tipo de mentalidade não é adequado para quem quer aproveitar os juros compostos e os dividendos. A especulação pode funcionar em alguns casos, mas ela não gera renda passiva e não permite o aproveitamento total do poder do tempo. Em vez de tentar prever o movimento de curto prazo do mercado, o melhor é adotar uma mentalidade de longo prazo. Se você escolher bons ativos e deixar seu dinheiro investido ao longo do tempo, você aproveitará as vantagens dos dividendos e o efeito dos juros compostos, criando uma fonte de renda constante que cresce com o tempo. Finalmente, um erro que muitas pessoas cometem é o medo de perder dinheiro. O medo é uma emoção natural, especialmente quando você está começando a investir, mas ele não pode ser o fator determinante nas suas decisões financeiras. Para ganhar dinheiro com juros compostos e dividendos, você precisa aceitar que haverá riscos, e esses riscos são inevitáveis no mercado financeiro. O que você pode fazer para minimizar esses riscos é diversificar seus investimentos, escolher ativos sólidos e adotar uma estratégia de longo prazo. Lembre-se, o mercado sempre tem suas flutuações, mas, ao manter o foco no longo prazo, os ganhos de juros compostos e dividendos sempre superam as perdas temporárias. Esses erros são comuns, mas também são evitáveis. Ao adotar uma mentalidade de longo prazo, estudar seus investimentos, diversificar seus ativos e evitar a pressa de lucrar rapidamente, você poderá aproveitar o poder dos juros compostos e dos dividendos de forma eficiente, criando um futuro financeiro mais sólido e promissor. Agora que você já conhece os erros comuns que podem sabotar seus investimentos, compartilhe esse vídeo com seus amigos para ajudá-los a evitar essas armadilhas também. E se você ainda não se inscreveu no canal, não perca mais tempo. Inscreva-se agora para aprender cada vez mais sobre como fazer seu dinheiro trabalhar para você de maneira inteligente. Conclusão e o desafio final.
Comece agora e veja a transformação no futuro. Agora que você já aprendeu os segredos dos juros compostos e dos dividendos, está na hora de refletir sobre o que esses conceitos realmente podem fazer pela sua vida financeira. Pode ser que, até agora, você tenha considerado o mundo dos investimentos algo distante, complicado ou apenas para pessoas especializadas. Mas o que você viu aqui, ao longo desse vídeo, é que juros compostos e dividendos não são nada além de ferramentas poderosas que podem ser utilizadas por qualquer pessoa, independentemente de quanto dinheiro tenha ou de quão avançado esteja em termos de conhecimento financeiro. A verdade é que, ao entender esses conceitos e colocar em prática o que aprendeu, você pode dar o primeiro passo para uma verdadeira transformação financeira. Agora, a pergunta que fica é: você vai continuar esperando o momento certo ou vai começar a agir agora? O tempo é um dos maiores aliados de quem investe e ele passa rápido demais. Você pode até pensar que não é hora ou que não tem o suficiente para começar. Mas a realidade é que quanto antes você começar a colocar seu dinheiro para trabalhar para você, melhor. E esse é o segredo: começar. Não importa com quanto você comece, o que importa é dar o primeiro passo. Assim como Luiz Barsi, que começou com um capital modesto e foi construindo sua fortuna aos poucos, você também pode começar de onde está e usar o tempo a seu favor. Mas como começar? A boa notícia é que, ao longo do vídeo, você já teve uma visão clara de como funciona o processo de investir com juros compostos e dividendos. Agora, é só aplicar. Não importa o tamanho do seu capital inicial, você pode começar com pequenos investimentos. O fundamental é começar com consistência e deixar seu dinheiro trabalhar por você ao longo do tempo. Se você tem R$100, R$500 ou R$1.000, o primeiro passo é garantir que esse dinheiro seja colocado em um investimento que gere juros compostos e dividendos. Existem diversas opções acessíveis, como fundos imobiliários, ações de empresas sólidas que pagam dividendos e até mesmo tesouro direto, que são excelentes para quem está começando. Você pode não ver grandes resultados de imediato, mas é importante entender que o tempo é o maior aliado de quem investe. Os juros compostos funcionam como uma bola de neve. Quanto mais tempo você deixa o seu investimento render, maior será a aceleração do crescimento. Além disso, ao reinvestir os dividendos, você estará fazendo o seu próprio dinheiro trabalhar para você ainda mais. Esse processo de reinvestimento é uma das maiores vantagens dos dividendos. Quanto mais você acumula, mais dividendos você recebe. E isso cria um ciclo de crescimento exponencial. Agora, é preciso também ter em mente que a jornada para a independência financeira não é um caminho sem desafios. A paciência, a disciplina e a consistência são fundamentais. Não espere uma solução rápida. Se você busca um enriquecimento instantâneo, esse não é o caminho. O que estamos falando aqui é de um jogo de longo prazo, onde os juros compostos e os dividendos podem transformar um pequeno investimento em uma grande fortuna ao longo dos anos. O segredo está no tempo. E, com o passar dos anos, você começará a ver os resultados acumulando-se de forma impressionante. Além disso, é importante lembrar que o controle emocional também faz parte dessa jornada. Muitas vezes, no meio do caminho, você vai se deparar com incertezas, flutuações no mercado e talvez até momentos de frustração. Mas, em vez de sair correndo atrás de investimentos especulativos ou tomar decisões precipitadas, a melhor estratégia é manter a calma e continuar com o plano.
Como falamos ao longo do vídeo, a estratégia dos juros compostos e dividendos se baseia em estratégia de longo prazo e consistência. Quanto mais você seguir esse caminho, mais sólido será seu futuro financeiro. Agora, imagine-se daqui a 5, 10 ou até 20 anos. O que você quer para o seu futuro financeiro? Quer olhar para trás e perceber que deixou passar a oportunidade de construir sua liberdade financeira? Ou quer ser uma dessas pessoas que, com paciência e consistência, viu seu dinheiro crescer ano após ano, criando um fluxo de renda passiva por meio de dividendos e com a multiplicação exponencial dos seus investimentos? A escolha é sua e o primeiro passo começa hoje. O desafio agora é muito claro. Comece agora. Não espere que tudo esteja perfeito para começar. O primeiro passo é investir e aprender ao longo do caminho. O mais importante é que você se comprometa com a jornada e, ao longo do tempo, os resultados virão. Agora, não adianta mais olhar para o futuro como algo distante e inalcançável. O futuro começa com as suas decisões de hoje. Então, o que você vai fazer agora? Vai continuar esperando ou vai colocar seu plano em ação? Deixe o seu comentário aqui embaixo e compartilhe com a gente qual o primeiro passo que você vai dar hoje para começar a investir com juros compostos e dividendos. E claro, inscreva-se no canal para acompanhar ainda mais dicas sobre como construir seu futuro financeiro. Vamos juntos nessa jornada.